Bem-vindos de novo à Saloia TV. Hoje tenho a honra, o enorme prazer e o privilégio de receber o senhor de televisão, o Carlos Cruz, que aceitou, por resto, sem hesitações, vir aqui a este modesto estúdio da Saloia TV por uma conversa que não pode ser outra coisa senão uma conversa interessante, como vão ver. Carlos, muito obrigado. Obrigado, meu, por estares aqui comigo. Não é preciso ter honra, nem privilégio, nem nada de Não, mas é por todas as razões e mais algumas. Ok. Olha, li, penso que na tua página do Facebook, que estiveste há muito pouco tempo em Angola. Foste lá fazer o quê? Eu fui convidado por uma amiga, Paula Navais, que leu o meu livro, a minha autobiografia, e ficou impressionada, bem impressionada com o capítulo que eu dedico à minha infância, que é toda passada em Angola. Então teve a ideia de me convidar para ir a Angola e filmar-me e fotografar-me nos sítios da minha infância. Portanto, no fundo foi um regresso à infância, um regresso um bocado sentimental. Eu aceitei de imediato, as condições eram ótimas, não sei o que é que ela vai fazer com aquele material recolhido, mas para mim era importante, porque no fundo, eu sentia que na minha existência, todo o meu ciclo de vida, existia ainda um buraco, que era perceber in loco o que é que se tinha passado comigo entre os 6 e os 17 anos, que é um período muito importante, não só porque foi a minha formação de caráter, digamos assim, nos estudos, como a morte do meu pai aos 14 anos. Isso marcou-me, eu precisava de reencontrar o meu pai. É evidente que é um reencontro simbólico. Estive no cemitério onde ele foi enterrado, enfim, os restos não estão lá, nem há arquivos desse ano de 56, mas naquele momento eu senti que finalmente a minha paz interior, que já era muita, devido a muitas circunstâncias, estava a atingir o seu pleno. Estou muito bem comigo e esta viagem a Angola foi muito importante para mim. Portanto, digamos que é acabar de justificar a minha existência. É um bom motivo. Não foste, portanto, procurar trabalho? É porque há muitos portugueses a trabalhar na nossa área lá em... Há muitos que estão lá, há muitos que regressaram, há muitos que estão a regressar para lá outra vez. A crise económica lá é sensível ao nível dos trabalhadores estrangeiros, porque não podem retirar de lá os eventos do seu trabalho. A vida, enfim, interna, o consumo interno não se reflete, porque as pessoas, exatamente, que não podem exportar divisas, consomem o dinheiro que têm no consumo interno, o que faz um aumento do crescimento dos preços de alguns produtos, nomeadamente a alimentação, mas não fui procurar trabalho, enfim. Admiti como uma possibilidade estabelecer contactos com pessoas que alguma vez pudessem eventualmente dar-me condições de trabalho, e isso realmente aconteceu. Neste momento vi um convite para colaborar num projeto, mas estás tudo ainda em estudo e negociações e tal. Gostavas de voltar à televisão? Ou não? Oh, Carlos, muitas vezes me perguntam isso, se eu tenho saudades da televisão. Eu tenho saudades de momentos que vivi na televisão. A maneira como eu vejo, como leio hoje a televisão que se faz em Portugal, não me faz a mínima saudade. Isto é, não me vejo integrado na filosofia televisiva que se vive neste momento. Acho que não tem nada a ver comigo, mas se gostava, era um desafio, como muitos desafios que eu tive na vida. Eu gostava talvez de tentar mostrar que eu tenho razão em alguns formatos, nomeadamente num parecido com este, quer dizer, eu gosto muito de conversar com as pessoas e de tentar descobrir o que é que está para além da profissão ou da imagem que temos dela, onde é que está a figura humana. Isso entusiasma-me e, portanto, nesse sentido, gostaria de voltar à televisão. A televisão, digamos que é um vírus que, quando entra, é difícil de matar, não é? Mas há de concordar que a televisão, se não fosse a televisão, a tua vida teria sido completamente diferente, é evidente. Se não tivesses sido um homem tão famoso, terias tido uma vida mais serena. Se calhar, devias ter sido engenheiro. Seria um mau engenheiro, porque era uma profissão que não me entusiasmava. Eu fui para a engenharia por pressão de um velhote, meu amigo e vizinho em Luanda, exatamente da minha juventude, que quando eu esperava vir para Portugal estudar Histórico-Filosóficas, que era um curso que existia nesse tempo, sempre gostei de especulação e de conversa, e de diálogo e de argumentação, mas ele convenceu-me. Eu tinha 17 anos,
e ele tinha bem 80, dizia-me, a profissão do futuro, onde se ganha dinheiro e tal. E nesse tempo o dinheiro, quando se tem 17 anos, o dinheiro é um valor que importa, não é? Hoje já não é tão importante como valor da sociedade, digamos assim, para mim, pelo menos, é um valor necessário, mas não é importante, não é determinante da vida de uma pessoa. E, portanto, eu descobri, quando cheguei ao Instituto Superior Técnico, que estava fadado para falhar como engenheiro. Depois tive um conflito com o professor de matemática e abandonei a profissão, mas nessa altura já estava na televisão, já fazia relatos, porque eu comecei a fazer relatos de futebol aos 14 anos em Angola, tudo começou aí. A pergunta que fazes, se eu não fosse a televisão, que eu seria uma pessoa diferente não. Uma pessoa vista de forma diferente pelas outras pessoas, sim. Sim. E marcada pela vida de uma maneira diferente. E talvez não tivesse tido cabos das tormentas inventados para eu ter que ultrapassar, mas que também não me incomodam tanto como as pessoas quiseram fazer, incomodaram, porque eu resisto muito às agressões, nomeadamente quando tenho razão. É muito difícil penetrar na minha intimidade e no meu mundo. E o meu mundo é aquilo de que eu vivo e onde sobrevivo. E é o único interesse. Aliás, acho que qualquer pessoa, o nosso mundo interior é aquilo que nos faz andar para a frente e acordar todos os dias com disposição de continuar a viver. Principalmente quando temos a certeza que temos razão, não é? Principalmente quando se tem a certeza que se tem razão. Isso, às vezes, por outro lado, preocupa-me, porque para mim é frustrante como cidadão português, agora, na qualidade de nacionalidade portuguesa, embora o meu coração esteja muito mais em África do que aqui, faz-me impressão e incomoda-me, em nome da minha descendência, das minhas filhas, das minhas netas e meus netos, etc., incomoda-me ver tanta gente sem razão. Quando eu tenho a consciência da minha razão e vejo que ela conflitua com a falta de razão dos outros, incomoda-me isso, porque eu gostava que houvesse, ou que vivêssemos numa sociedade em que toda a gente, ou quase toda a gente, tivesse razão no sentido positivo, no sentido de nos ajudarmos uns aos outros e resolver os problemas. Falando de televisão, de novo, qual é a tua melhor memória da carreira que fizeste? Tenho 3 boas memórias, não há uma melhor. Aliás, eu nunca gostei desse tipo de comparações porque os melhores momentos da nossa vida são sempre vividos em contextos diferentes. Portanto, os elementos para a análise são diferentes e corremos o risco de serem injustos. Mas há momentos marcantes na minha carreira, na televisão, como houve na rádio, mas na televisão, principalmente o Zip Zip, marcou-me muito porque foi o meu contacto com o Portugal real. Eu andava distraído e não percebia do país em que vivíamos. Portanto, foi uma tomada de consciência de cidadão. Depois, ao nível das grandes audiências, enfim, o Zip Zip era uma grande audiência, mas nesse tempo a televisão era monopolista, não havia alternativa. Mas, de qualquer forma, foi uma pedrada no chato, foi uma novidade, foi muito bem consumida pelos espectadores e apoiada e aplaudida. Depois, ao nível do entretenimento puro, 1, 2, 3, que é um programa marcante para mim, por muitas razões, até pelo meu relacionamento com o autor do programa, que se desenvolveu numa grande amizade. Isso para mim também é importante, a amizade que para mim é o único sentimento eterno, para mim preenche muito do meu mundo. E um programa que me marcou muito, pelo conhecimento que fui adquirindo e porque eu aprendi com os meus entrevistados, o Carlos Cruz, quarta-feira, na RTP2, porque mais do que um entrevistador, eu fui um aprendiz da vida, porque entrevistei pessoas com experiências de vidas fabulosas, desde o Álvaro Pinhal ao professor José Matoso, ao Ramiro Valadão, Francisco Sousa Tavares, enfim, tanta gente que me ensinou tanto, e eu acho que é uma das funções desta profissão, em lugar de tentarmos impor aquilo que nós pensamos, aprender com os outros daquilo que eles pensam e retirarmos os nossos próprios valores. Falaste de amigos que fizeste, atrevo-me, enfim, a pensar que o Raul Sondado foi um grande amigo, o Fialho Gouveia outro. Tens algum grande amigo desse tempo ainda? Não me recordo assim de repente nenhum. E depois são amizades diferentes, também é conveniente dizer isso.
O meu grande amigo desses dois que citaste, o meu grande amigo, insubstituível até hoje, foi o Fialho. O Raul começou por ser um conhecido com grande empatia, depois um cúmplice nas nossas aventuras no Zip Zip, e essa cumplicidade depois transformou-se numa amizade, porque nós temos sensibilidades comuns em relação aos problemas e temos uma noção de que devemos, em conjunto, fazer alguma coisa pelos outros, transforma-se, nomeadamente, nesse sentimento que é a amizade. Depois, um outro grande amigo que eu tive na vida, que morreu há 4 ou 5 anos, vivia em Angola, foi meu colega de liceu, que era João Belo, um poeta angolano, com quem fiz muitas coisas em Angola a nível cultural, nomeadamente a revista do Liceu de Luanda, espetáculos de teatro, etc, etc. Agora, desse tempo, aquilo que eu posso chamar um amigo, eu, correndo o risco de ser injusto, não tenho neste momento na memória ninguém, mas também é verdade. Mas tenho pessoas que têm aparecido com todo este processo, porque eu passei, malta de Angola, colegas do liceu, que não hesitam em pôr a cabeça no sebo por mim. O Helder Sousa, por exemplo, foi nosso colega na televisão. Há muita gente. Depois há pessoas anónimas que são minhas amigas e que não vale a pena dizer os nomes. Sim, porque ninguém se conhece. Porque ninguém conhece. Mas tenho muitos amigos. Quando eras famoso, era fácil ter amigos. Depois a fama passa e como é que nós... Carlos, há duas para mim. Eu disse há bocado que a amizade é o único sentimento que eu considero que é eterno. Mas não disse que há vários tipos de amizade. Eu, quando era famoso, tive muitos amigos. Diz muita gente conhecida. Mas são os amigos de acordo com as circunstâncias. Quando as circunstâncias desaparecem, esses amigos desaparecem. Mas enquanto as circunstâncias existem, têm atitudes para comigo, ou para connosco, digamos assim, que se podem considerar atitudes amigas. Daí a definir o protótipo do amigo verdadeiro vai a uma distância muito grande. Pois há aqueles amigos, qualquer que seja a fase da nossa vida, positiva, negativa, hesitante, medíocre, super, em cima, etc., que se mantém sempre ao nosso lado, perguntando muitas vezes o que é preciso fazer, que ajuda é que precisas. E, em contrapartida, dizer ajuda-me. Portanto, porque a amizade é um sentimento bilateral, não é unipessoal, e isso é muito bom. E é aquilo que eu mais prezo na vida, é a amizade. Há bocado dizias que não te revês na televisão de hoje, mas és espectador assíduo, vês algum canal, gostas de algum programa? Não, neste momento, julgo que é um trauma psicológico que eu tenho da estadia que eu tive no spa da Carregueira. Não consigo ver televisão, não me dá o prazer que me dava, portanto não vou à procura de nada na televisão, porque acho que não vou encontrar nada. E mesmo ao nível noticioso, que é aquilo que, enfim, como cidadão, continua a interessar, vejo as gordas dos jornais na internet. Se há algum assunto de interesse, compro esse jornal específico, e depois, se há alguma notícia que me interessa acompanhar os desenvolvimentos, faço o rewind para a TV Cabo. Hoje tem essa vantagem, e vejo o telejornal de ontem, de ontem, de há uma semana, etc. Portanto, mas não sou aquele espectador como era, que passava até às 3 da manhã, inclusive a ver jogos de beisebol dos Estados Unidos e tal. Portanto, o ecrã perdeu magia. Perdeu muita magia. Talvez por um afastamento da diversidade da escolha que eu tinha antes de ser internado, digamos assim. Sim, mas achas que hoje a televisão que se faz aqui em Portugal, eu não falo das televisões que nós podemos ver no cabo, onde temos 200 canais russos, chineses, americanos e por aí fora, disponíveis, mas a nossa televisão, achas que é má? Má é um adjetivo talvez um bocado absolutório, ou por outra, absolvitório, se a palavra existe, não sei. É um eufemismo dizer que a televisão não é má. A televisão que se faz em Portugal, a análise que eu faço daquilo que fui vendo nos 3 anos em que estive a viver à custa do Estado, na Carregueira, é uma televisão...
uma televisão industrial, basicamente. É uma indústria de chouriços. Pois por de um lado e sai chouriços do outro. Quer dizer, porque um canal de televisão que transmite 6 telenovelas por dia, eu não considero isso um canal de televisão, considero isso um canal de TV cabo. São os canais específicos, os canais das séries, os canais do humor, os canais etc. Portanto, ao nível do entretenimento, acho muito pobre, acho com falta de imaginação, muito repetitivo, cópias de cópias de cópias de recópias, e, portanto, também não vejo ninguém a salientar-se como uma figura que cria grande empatia com o público. Portanto, eu vejo as audiências, isso eu vejo com alguma regularidade na imprensa, e, portanto, não há movimentações, há audiências fixas, mas que não têm, para mim, não têm valoração quantitativa e muito menos qualitativa, porque quando a gente pensa, a televisão que se faz durante o dia é dirigida a quem? É dirigida a donas de casa desempregadas e a reformados. Portanto, só isso já levanta uma série de problemas para o programador. Mas o que eu não vejo é a ambição de novidade, não vejo a ambição da qualidade até formal. Mas não há risco, não é? Não há risco. E no campo da informação, como todos os mídias portugueses, não é só a televisão, eu passo a citar, que é uma coisa que eu aprendi há pouco tempo, que vi exatamente na internet, umas declarações do Denzel Washington, que para mim fazem a doutrina total e absoluta do jornalismo, quando ele diz: se nós não lemos os jornais, somos desinformados, e se lemos, somos mal informados. Há a grande preocupação de ser o primeiro para vender muito e sem se preocupar com a verdade. Eu já tinha um outro conceito anterior, que é: eu prefiro ser o último a dar a verdade do que o primeiro a dar a mentira. E, portanto, eu vejo que nós estamos numa fase de grande comercialismo, há uma função economicista da informação, e quando se diz informação também, portanto, vamos para os canais de televisão e vamos para a imprensa, para os mídias. E daí eu acho que aquilo que se assiste a pouco e pouco ao triunfo da internet é um pouco exatamente a rejeição destes modelos. E os empresários da comunicação não se estão a perceber disso, que o público quer ser bem informado e vai procurar soluções alternativas para a informação. E a comunicação, que nós antigamente dizíamos que era boca a boca, que é agora feita nas redes sociais, apesar das perversidades que se praticam nas redes sociais, mas há uma verdade que se vai publicando nas redes sociais e na internet, no YouTube, no Facebook, no Instagram, etc., etc., todas essas redes sociais, a pouco e pouco as pessoas percebem que os mídias tradicionais estão a enganá-las e vão-se afastando. E nós vemos com as quedas das audiências. Antes havia esta ideia de que a televisão era o espelho do país, pelos vistos já não é bem assim. Em que pé é que o país fica? Fica, como a cegonha fica no pé esquerdo, no direito, defende a forma como adormece. Sabes que aquela teoria de que a cegonha é científica, a cegonha dorme com uma pata encolhida. E pergunta-se porquê, porque se levantar com as duas encolhidas cai, não é? E o país está um pouco nesse sentido. Nós estamos com uma pata encolhida com o risco de encolher a outra pata. Acho que é uma grande crise em Portugal, que não é uma crise interna só, é uma crise também importada. A União Europeia é um erro histórico, porque se nós olharmos para a história da Europa, não há possibilidade de qualquer união, nomeadamente quando é feita no sentido imperialista, e aquilo que estamos a assistir é a tentativa de construção do Império Europeu dominado por uma Alemanha e eventualmente com alguma oposição dos países nórdicos. Não há possibilidade de união quando se parte para a construção de uma união baseada apenas na economia e na finança. É preciso começar pela base, é preciso começar pela cultura, é preciso discutir as divergências culturais, o significado das fronteiras, os modos de comportamento, o que é que as pessoas consomem, não só a nível consumista, mas também a nível cultural, a nível do ensino e da aprendizagem. Isso não se fez. Construiu-se formalmente uma União Europeia baseada na economia e na finança, e com tanta ambição que se abriram as portas a países que não estavam preparados para isso e que neste momento estão em risco de ser recuperados pela ambição imperialista do Sr. Putin. Nós vamos assistir, nós estamos na véspera de tempos muito excitantes para sermos espectadores, mas muito perigosos para sermos participantes.
esta eleição do Trump não é uma eleição, não é a doença, mas é um sintoma de uma doença muito grave. O que nós vamos assistir nos próximos tempos é uma tentativa de uma união não formal para evitar este crescendo do imperialismo chinês ou da tentativa de controle dos chineses da economia mundial, e eles estão em todo lado, são uma multidão. Os chineses enviam para Angola para trabalhar presos. Há cidades em Angola que eu vi, perto de Luanda, onde não há uma única palavra escrita em português, é tudo chinês. Portanto, nós vamos assistir aqui a um conflito de interesses que nunca esteve tão ampliado como está neste momento, porque os Estados Unidos têm uma ambição de domínio, a União Europeia, liderada pela Alemanha, tem outra ambição de domínio, não há qualquer possibilidade de colaboração, muito menos com este senhor que está lá agora e com a equipa que ele está a construir. O Putin não abandona a ideia de reconstruir uma mini União Soviética. Nós vamos assistir possivelmente à tentativa de enfraquecimento da NATO pelo Trump em conluio com o Putin para que os países do ex-leste que estão na NATO possam sair e possam ficar livres para ser tomados outra vez pelo Putin. Tudo isto para construir uma santa aliança entre a futura União Soviética e os Estados Unidos para evitar o avanço dos chineses. Como diz um amigo meu, é muita gente. É verdade, é muita gente. Dizias que a União Europeia é um erro histórico. Se é um erro, foi induzido, enfim, pela classe política. Gostas deles? Votas neles? Voto em quem? Na classe política. Não, a última vez que eu votei ainda estava na carreira, foi nas eleições autárquicas, nas penúltimas eleições autárquicas, depois nunca mais votei, ou nas últimas, depois nunca mais votei e acho que não vou mais votar, acho que este não é o meu país, a não ser que haja uma grande transformação, portanto O que é que achas que eu estou sempre adepto à evolução e à transformação das ideias. Eu não sou uma pessoa monolítica. O que é que devia mudar no sistema político? O que é que devia mudar? Para já, não é o que devia mudar, é o que vai ter que mudar. O que nós estamos a assistir neste momento, Carlos, e nós não somos um país isolado, e muito menos agora que estamos integrados na União Europeia, nós vamos assistir ao desfazer da importância, ou talvez à rejeição da construção política baseada em partidos políticos. Acho que nós vamos assistir ao nascimento de figuras individuais com ideias que vão conquistar audiências e audiências logo o eleitorado, e o sistema tradicional dos partidos, com audiência partidária, com disciplina partidária, com militância partidária, acho que isso vai esboroando, porque os partidos esvaziaram-se. Aquilo de que os partidos viviam e que propagandeavam, que era a existência de uma ideologia, isso vai desaparecer. Ao lugar das ideologias vão aparecer ideias, vão aparecer... Agora, o problema é que ideias é que vão aparecer. Quando nós vemos na comunicação social o triunfo do populismo, acho que a comunicação social ainda não percebeu que não se trata de populismo, trata-se mesmo de novidade. Trata-se mesmo de tentativa de responder à ansiedade de tranquilidade social e de algum bem-estar da população. As pessoas olham para o futuro. Quando uma economia como a União Europeia impõe e dita com os seus organismos, como o FMI, aliado à União Europeia, como o Banco Central Europeu e como o Conselho da Europa, portanto a chamada Troika, chega aos países e impõe determinadas medidas. As primeiras medidas é retirar rendimentos à classe média, e já não estou a falar da classe média-baixa, da classe trabalhadora. Isso não pode acontecer. E quando alguém aparece a defender isso, chamar a isso um populista, é uma autodefesa de alguém que está a ser atacado. Não é populismo, é a verdade. As pessoas têm necessidade de tranquilidade, de saber que podem pagar o colégio dos filhos e podem comprar o mínimo para se alimentarem todos os meses. E os partidos já não correspondem a isso de maneira nenhuma. Portanto, pelo que entendo, és a favor de uma maior democraticidade interna dos partidos políticos
e gostarias de ver movimentos de cidadãos independentes. Exatamente. Não só nas autarquias, mas também na Assembleia da República, é isso? Exatamente. Acho que vai ter que haver uma reorganização política em todo o continente e possivelmente noutros continentes. Enfim, por enquanto é cedo, porque os outros continentes ainda têm regimes que podemos chamar, pelo menos, democracias de punho pesado ou proto-ditaduras, mas na chamada Europa, que é aquilo que nos interessa, na qual estamos integrados, eu acho que terá que haver cada vez mais uma participação direta do cidadão de forma independente e não sujeita a qualquer organização partidária. E se os partidos não leem isso e não se reorganizam, é isso mesmo que vai acontecer, porque ainda estão a tempo. Sim, talvez. Vamos terminar esta entrevista com um jogo. Eu digo, jogo? Sim. Eu tenho sorte dos amores, portanto tenho de utilizar o jogo. Aqui, enfim, não é um jogo de ganhar e perder. É só, enfim, uma ginástica intelectual. Eu digo uma palavra e tu respondes com aquilo que te vier à cabeça. Pode ser? Pode. Mulher. Valor único. Crianças. Crianças. Sim. A riqueza da humanidade. Jornalismo. Profissão perigosa. Justiça. Um valor em que não acredito. Ressonância da verdade. Uma invenção de mentalidades perversas. Carlos, desejo-te o melhor da vida. Acho que és um homem sereno e isso só pode significar que és um homem bom. Muito obrigado por terem assistido a esta entrevista e até à próxima. Muito obrigado.